E o nosso convidado é o advogado Daniel Falcão, que é especialista em direito eleitoral. Daniel, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, nós sabemos que nesse processo de eleição, essa etapa de registro das candidaturas é muito importante. Mas a gente vê historicamente que entre o registro e as decisões da Justiça, há um intervalo de tempo grande. Muitas vezes a campanha já começou e surgem decisões no meio da campanha, até depois de candidatos eleitos. Isso não é muito ruim? É a única alternativa que haveria? Infelizmente já não era bom e o Congresso Nacional dificultou um pouco essa questão. Por quê? Até 2014, as convenções eram em junho, o registro de candidatura se dava até dia 5 de julho e aí a eleição, primeiro domingo de outubro. Então, você tinha praticamente 3 meses para cuidar do registro de candidatura, já que as eleições começavam em 6 de julho, a propaganda na TV e no rádio em agosto. Esse período foi encurtado, porque as convenções agora são final de julho e começo de agosto, entre 20 de julho e 5 de agosto, registro até dia 15 de agosto, só que a eleição continua no primeiro domingo de outubro. Então, você diminui o tempo de propaganda e diminui ainda mais o tempo para se julgar os registros. O calendário que o TSE colocou, ele em tese julga todos os registros em instância ordinária até dia 17 de setembro, ou seja, faltando menos de 20 dias para as eleições, em tese que vai se decidir realmente quem são os candidatos. Já começou a propaganda na televisão. Já começou a propaganda na televisão e na rádio quase dia 31 de agosto. E ainda podendo caber recurso, por exemplo, candidatura para a presidência da República, o registro é feito no TSE, pode caber recurso para o STF. Todas as outras candidaturas esse ano, o registro é feito nos TRS, cabendo recurso para o TSE e para o STF. Então o período ficou muito curto para um problema que é grave. Você acha que isso deve levar a uma judicialização maior, ou seja, mais pendências nesse período de campanha? Eu acredito que sim, porque a lei da ficha limpa está pegando, né? Ela é de 2010 e a partir de 2002 começou a ser aplicada e ela está ainda mais em voga diante de alguns casos que têm acontecido notórios. E isso vai judicializar, porque é ali que se constata se a pessoa atinge todas as condições de elegibilidade, ou seja, a Constituição coloca que para alguém ser candidato tem que ser filiado a partido, tem que ser brasileiro, tem que ser alistado eleitoralmente, tem que ter domicílio naquele local, e entre outros assuntos, e as inelegibilidades, ou seja, o que o candidato não pode cair, quais são as hipóteses jurídicas que o candidato não pode cair. A lei da ficha limpa veio alterar isso em 2010 e criou um monte de outros casos no qual o candidato não pode cair. Então, claro que isso, e diante de alguns caminhos jurídicos que alguns candidatos possam tomar, isso vai ser judicializado com certeza. Quero aprofundar daqui a pouco na questão da lei da ficha limpa, mas eu tenho uma pergunta anterior. Normalmente, quando se fala de impugnação de candidatura hoje, porque a lei da ficha limpa pegou, se pensa muito nela. Mas quais seriam as outras causas mais comuns de impugnação, de candidaturas que não podem seguir adiante? Você tem a lei da ficha limpa foi uma lei que alterou a lei das inelegibilidades. Então, a lei da ficha limpa mudou alguns casos e criou novos casos, mas você tem casos dos mais variados possíveis: condenação criminal, improbidade administrativa, rejeição de contas pelo Legislativo ou pelo Tribunal de Contas, gente que simulou divórcio para que, por exemplo, a pessoa é casada, a Constituição diz que o cônjuge não pode estar, se você exerce 2 mandatos, esse próximo mandato não pode ser exercido por algum parente seu. Tem gente que simula o divórcio para que até o cônjuge existe, isso está previsto na lei da ficha limpa. Existe todos os tipos de condições de que a pessoa possa ser pega no registro de candidatura dizendo você não pode ser candidato. Ou alguma documentação que faltou, isso que eu ia perguntar. Tipo. Existe impugnação por aspectos meramente formais, por exemplo, atas mal feitas nas convenções, documentos? Pode existir. Outra questão que pode estar na moda agora em 2018, isso é uma questão que o STF vai julgar, mas eu não sei se ele vai julgar antes do dia da eleição de 2018, é a falta de filiação partidária. Porque a Constituição exige que para alguém seja candidato ser filiado a partido, e nós temos pessoas que estão provocando o judiciário eleitoral dizendo eu não sou filiado, não quero me filiar e quero ser candidato mesmo assim. Essas pessoas têm como base a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E o STF não respondeu ainda nessa discussão se essas pessoas têm razão ou quem tem razão é a Constituição Federal. Porque isso é a candidatura avulsa, que inclusive é defendida por vários políticos, né? Você pode se candidatar sem estar em um partido. Mas isso não está na lei brasileira. Exatamente. A Constituição é muito clara dizendo que tem que ser filiado a partido. Por isso que essas pessoas utilizaram-se do direito internacional, dos direitos humanos, para tentar viabilizar essa possibilidade de candidatura. Isso vai acontecer, vão haver vários registros de candidatura de pessoas desfiliadas. Agora, por que
se demora tanto a julgar? Muitos desses casos não poderiam ser definidos quase que de ofício quando o registro é feito? Seriam objeções tão flagrantes? Você tem dois tipos de caso. O caso de ofício, como você está dizendo, é o caso que chegou a documentação, você já sabe que a pessoa é inelegível, mas a lei prevê ampla defesa e contraditório. Então, chega a impugnação, ou o juiz próprio de ofício, o juiz relator de ofício, ele diz que está errado o registro, abre-se prazo para a pessoa responder e aí acontece o julgamento. Mas há casos que podem demandar a produção de prova, inclusive, por exemplo, prova documental, prova testemunhal. Aí, claro que o processo vai demorar ainda mais. Vai ter que fazer uma audiência, ouvir testemunhos de acusação de defesa, para o julgamento do registro de candidatura. Pois é, e se esse processo acaba só durante a campanha? Sim. Quer dizer, a campanha começou e até depois da campanha, e aí resolveu se impugnar. Quais são as possibilidades, quais são os caminhos e o que tem acontecido de mais comum nesses casos? Acontece o que é chamado de terceiro turno, né? Então, a impugnação acontece no máximo em 5 dias depois do lançamento do edital com os candidatos. E aí começa-se o processo. Esse processo pode demorar e acontecer o julgamento só já no segundo turno ou só depois do segundo turno, que infelizmente é possível alguém ter sido candidato, a lei permite que a pessoa faça a sua candidatura, faça propaganda, seja eleita e ainda o registro está pendente. Isso acontece. Nós já tivemos casos de só 2 anos depois, a pessoa no mandato, como deputado, como governador, como prefeito, só 2 anos depois, a Justiça Eleitoral constatar, olha, você não podia ser candidato mesmo. Você já está aqui há 2 anos, mas você não podia ser candidato. Isso, infelizmente, acontece e gera um problema até administrativo, né? Necessidade de outra eleição, inclusive. Necessidade de outra eleição. Desde 2015, quase sempre há uma nova eleição. E, ao mesmo tempo, de uma descontinuidade do serviço público, porque estava aquela pessoa como prefeito, como governador, ele cai por uma questão de registro só 2 anos depois, 1 ano e meio depois, tem que fazer uma nova eleição, coloca alguém para tapar o buraco no lugar e depois da eleição que se dá posse a esse novo eleito. E quando essa impugnação acontece um pouco antes, durante a campanha, o que é feito? Pode-se haver a substituição, ou seja, cassou-se a chapa, estava inelegível. O partido, até 20 dias antes da eleição, pode substituir a pessoa que estava nessa chapa cassada por questão de registro. Se passou dos 20 dias, já não pode mais haver substituição. Bom, a gente fala de impugnações que vêm da própria Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral, considerando uma chapa apta, pode depois um adversário, até o Ministério Público, fazer um recurso tentando impugnar essa chapa? Você tem o problema do registro, né? Como eu falei, a Justiça Eleitoral, depois do dia 15, vai lançar um edital dizendo tais pessoas são candidatos. Você tem 5 dias para apresentar a impugnação. Que pode ser feita... esse você que eu estou perguntando. Isso, pode ser feito por partido político, pode ser feito por candidato e pelo Ministério Público ou de ofício. O juiz que pega esse processo para julgar, ele mesmo percebe que há um problema ali e ele mesmo fala, olha, isso aqui tem algum problema, eu vou chamar o candidato para se defender. Depois da decisão, cabe recurso, como eu expliquei. Se o registro é para presidente da República e vice-presidente da República, vai caber recurso para o STF ou embargos de declaração dentro do TSE. Se o processo é nos TRS, né, processo para governador, deputado federal, deputado estadual e senador, vai caber recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí pode transcorrer muito tempo. E em que casos haveria o recurso na direção contrária? A Justiça Eleitoral impugnou o registro e o candidato recorre para tentar manter a sua campanha. São os mesmos casos, ou seja, ele apresentou o registro, foi impugnado e aí a decisão foi de que ele não podia ser candidato. Os recursos são os mesmos para os mesmos lugares. Mas apresentando o recurso, ele poderia continuar a campanha ou só se conseguisse uma liminar? Normalmente só se conseguiu a liminar. Normalmente só se conseguiu uma liminar porque a decisão ordinária, ou seja, o que seria a primeira instância da questão, já decidiu. Aí você vai ter que conseguir uma liminar para continuar sendo candidato. Porque se você, por exemplo, você fez o seu registro, o registro foi impugnado e a adesão foi pela cassação do registro, você só consegue se manter na eleição por meio de algum tipo de liminar. Se não, e se seu nome continuar na urna, porque depois de 20 dias não dá mais para tirar na urna, quem votar nessa pessoa na urna estará votando nulo. Nós temos uma pequena polêmica em relação a esse assunto nessa eleição, porque o atual entendimento do TSE sobre improbidade administrativa, ele entende que o registro só deve ser indeferido se a improbidade gerou enriquecimento ilícito. Mas o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, tem tentado mudar esse entendimento. Houve um ato de improbidade,
a candidatura tem que ser impedida. Como é que você avalia isso e isso realmente pode gerar alguma judicialização nesse momento? São coisas do Brasil, né? A lei, ela foi feita de uma forma bastante clara. Ela pode ter sido de uma forma ruim, mas ela foi feita bastante clara. Lá para haver impugnação de registro de candidatura por improbidade, diz que tem que haver condenação por improbidade de ao menos adesão colegiada de segundo grau, né? E por enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. E prejuízo ao erário. Ou não uma está coisa dizendo ou outra. Não, tem que ser as duas. Tem que ser as justamente duas. essa discussão, tem que ser as duas. Enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Não pode ser enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, porque você tem basicamente 3 tipos de improbidade. Quando você desrespeita princípios da administração pública, primeiro, Sim. enriquecimento ilícito, segundo, e terceiro, prejuízo ao erário. A lei fala que tem que ser 2 juntos, enriquecimento e prejuízo ao erário. Mas o Ministério Público interpreta que está escrito ou, mas está escrito e. Então existe essa polêmica, a lei ela foi escrita desse jeito, na minha opinião ela é clara, apesar dela ser ruim. Mas ela foi escrita desse jeito, está lá e. Ou seja, o entendimento do TSE, na sua opinião, é o melhor. Está correto, diante da lei é o que está correto. O que o Congresso deveria fazer era mudar a lei e tirar esse e colocar ou, né? E é aditivo, ou é alternativo. Então não tem como, na minha opinião, não tem como interpretar que está escrito ou onde está escrito e. E no meu entendimento, esses casos devem ser muito comuns, né? O julgamento de improbidade no registro, porque há muitos políticos se reelegendo, Com certeza. muitos governadores. Sim. E aí acontece o seguinte, né? Nas ações de improbidade, não tratando eleitoral, nas ações de improbidade, acontece da denúncia não ter sido correta, pedindo as 2 questões, só pedir uma delas, ou a decisão do juiz, quando condenar, aquela pessoa é ímproba. Ou seja, cometeu improbidade administrativa, não colocar os 2 casos, não cabe à Justiça Eleitoral, olha, eu acho que ele condenou nos 2 casos, tem que estar expresso, está condenado nos 2 casos. Se não tem a Justiça Eleitoral achar. Algumas questões de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral só constata o que aconteceu no processo de improbidade ou numa condenação criminal. Ele não pode fazer a interpretação do que está acontecendo lá, tem que fazer uma mera constatação. Essa pessoa foi condenada por improbidade nos 2 casos, então ela está inelegível. Foi um caso só, então ela está ok. Como é que o cidadão tem conhecimento disso? Você acha que há muita ou pouca publicização dessas impugnações, desses candidatos que não podem concorrer? Olha, tem meios para o eleitor descobrir, né? Primeiro que essas decisões quase sempre são públicas, então, em tese, se você quiser fazer uma pesquisa nos sites dos tribunais de justiça, tribunais federais e tribunais superiores, você vai conseguir encontrar. Mas mesmo assim, agora, nós estamos em pleno 2018, você tem aplicativos que informam isso. Você coloca o nome de um pré-candidato, de um candidato daqui a pouco, e vai estar lá a ficha dele, dizendo, olha, ele tem uma condenação em 1º grau, ele tem a condenação em 2º grau, por isso ele é ficha limpa, ficha suja e por aí vai. Isso não é uma informação mais tão difícil de encontrar. Fora que a imprensa também faz o papel dela de divulgar. Olha, ele tem um problema e tal. Agora, o que o eleitor precisa saber é exatamente que tipo de problema. Houve recentemente, faz poucos dias, uma adesão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no sentido de um candidato A está falando que um candidato B era ficha suja porque ele tinha uma condenação numa ação civil pública. Só que a condenação era em 1º grau. E a lei da ficha limpa diz que alguém só é ficha suja, né? A lei da ficha limpa é um apelido, né? E chamar alguém de ficha suja é decorrência da lei da ficha limpa por seu apelido. Então a lei da ficha limpa diz: só é inelegível aquela pessoa condenada por improbidade, condenação criminal, por exemplo, após uma adesão colegiada. E adesão colegiada no Brasil só pode ser a partir de 2º grau. E nesse caso que eu trouxe para você, do TRE de Goiás, o candidato B tinha uma condenação só de 1º grau. Então, popularmente, ele não é ficha suja. E o candidato A estava dizendo que o candidato B era ficha suja. O candidato B entrou no judiciário pedindo para que esse tweet fosse retirado e o juiz concedeu a liminar determinando a retirada do tweet. Vamos continuar, então, nesse tema da ficha limpa. Já houve casos, ou é possível um candidato um condenado em 2ª instância se candidatar? Porque há muitos questionamentos acerca da constitucionalidade da lei. Ela tem sido cumprida de fato à risca? Ninguém com condenação em 2ª instância tem conseguido ser candidato desde 2012, quando ela começou a ser aplicada? Ou tem havido exceções em quais circunstâncias? Vamos lá. Há questionamento de constitucionalidade até hoje, porém, a lei da ficha limpa já passou por um controle de constitucionalidade da STF,
que por maioria entendeu que a lei da ficha limpa era inteiramente constitucional. Então, há discussões doutrinárias. Eu, por exemplo, acho que alguns aspectos da lei da ficha limpa são inconstitucionais, mas o STF já resolveu isso, né? Bom, a própria lei da ficha limpa prevê uma espécie de válvula de escape. Então, o que acontece? A pessoa está inelegível, né? Só que a pessoa estar inelegível, ela não impede de tentar fazer o registro. Ela tenta fazer o registro e lá que a Justiça Eleitoral vai constatar ou não a situação de inelegibilidade. Mas a própria lei da ficha limpa diz que você pode, no processo que te deixou inelegível, ou seja, um processo criminal, um processo de improbidade, por exemplo, conseguir um recurso e no recurso, se o órgão julgador que responsável pelo julgamento do recurso achar que o seu recurso é plausível, e isso é a palavra que a lei diz, plausível, ela pode suspender os efeitos da decisão. Ou seja, um recurso em relação à sua condenação e não à sua candidatura. Exatamente. A pessoa foi condenada por um crime. Aí ela tem recurso para o STJ, né? Porque a condenação tem que ser em segundo grau, então recurso para o Tribunal Superior. Terceira instância, STJ. Exatamente. Se o STJ entender plausível o seu recurso, dizendo, olha, realmente pode ser que ele deixe de ser condenado, o STJ pode dizer, suspende a inelegibilidade dele. Então, existe a válvula de escape. Não é uma válvula de escape simples, mas é a única válvula de escape que a lei da ficha limpa permite, por exemplo, a condenação criminal ou improbidade, que são os dois casos mais clássicos de inelegibilidade por causa da lei da ficha limpa. Se não for assim, aí não tem o que fazer, a Justiça Eleitoral constatará a inelegibilidade daquele candidato. Agora, essa válvula de escape, ela também não é meio contraditória, porque a partir da terceira instância não se pode mais julgar o mérito da condenação. Quer dizer, esse recurso que você consegue, ele não é em relação ao mérito, ou poderia ser também? Muitas vezes dizes que não se julga o mérito no STJ e no STF, mas se julga o mérito. O que não se pode fazer é reexaminar fatos e provas. Então, a prova é daquele jeito, o fato foi considerado daquele jeito pelo segundo grau, o STJ não pode entender que o fato foi diferente ou que a prova é diferente. Ele pode dar outro significado jurídico para aquela prova, para aquele fato, mas não mexer no fato e na prova, né? É muito difícil você conseguir reverter uma condenação criminal, por exemplo, num tribunal que não possa reexaminar fatos e provas. É uma coisa dificílima. Mas isso é possível e basta mostrar a plausibilidade do recurso. Agora, a grande questão é o que é um recurso plausível? Essa é a grande palavra da válvula de escape da lei da ficha limpa. Ou seja, se no ato do registro eu ou um suposto condenado de segunda instância ainda não tiver esse recurso, ele vai ser barrado. Dizer, o recurso, a aceitação do recurso dele tem que ser anterior ao registro. Exatamente, em tese sim. Agora, ou até durante o processo de exame. Em tese sim, mas a jurisprudência eleitoral diz o seguinte, o momento final é o dia da eleição. Então, entre 15 de agosto, que é o último dia de registro, e 7 de outubro, nas eleições de 2018, ainda pode haver essa possibilidade. Depois, 7 de outubro, muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, entre 15 de agosto e 7 de outubro, o STJ vai colocar a mão nessa cumbuca, acho muito difícil também. Agora, se o registro foi indeferido nesse intervalo e o condenado, o candidato que tem condenação, consegue uma liminar, um recurso no órgão superior depois, Inês é morta ou ele poderia... Se ele não recorreu da inelegibilidade na Justiça Eleitoral, Inês é morta. Se ele recorreu no meio do recurso, vai dizer, olha, mudou minha situação no STJ, então vocês têm que mudar aqui também. E aí pode ser que ele consiga. Queria a sua opinião sobre um tema relacionado à lei da ficha limpa. Aqueles que questionam a lei alegam que a Constituição fala do trânsito em julgado. Sim. Né? E uma lei que diz que em segunda instância eu não posso ser candidato, ela estaria indo além do que a Constituição diz, que é, olha, você tem direito de ser considerado inocente até o final. Qual que é a sua avaliação sobre isso? É uma questão complexa, porque mistura direito penal com direito eleitoral. O que a Constituição fala na questão penal, na condenação criminal? Não será considerado culpado até o trânsito julgado de condenação criminal. Então, a pessoa está recorrendo à condenação criminal, ela não pode ser considerada culpada, isso é uma questão penal. Né? E aí, ao mesmo tempo, a lei da ficha limpa dizendo que a pessoa já pode ficar inelegível sem trânsito julgado. Porque uma decisão colegiada de segundo grau, não necessariamente o trânsito julgado vai acontecer agora, pode demorar anos, inclusive. Né? Aí, como o STF resolveu essa questão? Eu não concordo com a resolução do STF, mas foi com o jeito que o STF resolveu. Inelegibilidade não é uma condenação, é um status jurídico. Então, ele está com o status de inelegível, mas ela não é uma condenação em si. A condenação é pelo crime que a pessoa tomou, que a pessoa fez, por exemplo. Então, pela inelegibilidade ser um status jurídico,
ela não precisa estar correspondente lá no artigo 5º, inciso 57, que trata da culpabilidade, ou seja, de considerar alguém culpado só após o trânsito julgado. Então, na verdade, o que o STF diz, a inelegibilidade não está condicionada ao princípio da presunção da inocência do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Essa análise do STF, ela teve maioria, mas uma maioria que não foi tão folgada. Foi apertada. Existe a possibilidade disso ser revisto pelo STF? Em tese, quando você considera algo constitucional, que foi o que o STF fez lá atrás, em 2012, você pode reverter isso diante do andamento das coisas, da sociedade. A sociedade mudou a opinião, isso acontece. A Constituição não é um documento que não é imutável. A interpretação também pode ser modificada. Então, o que se diz no direito constitucional? Quando se acha algo inconstitucional, não se mexe. Agora, se acha algo constitucional e lá na frente não se acha mais constitucional, isso pode ser alterado. Acho muito difícil, mas isso não é impossível juridicamente. Que aconteça agora às portas da eleição. Exatamente, exatamente. Se um ficha suja, ou seja, um político que foi condenado em segunda instância, acabou de cumprir a sua pena. Sim. Ele é elegível ou não? Depende da inelegibilidade que a pessoa caiu, por condenação criminal, por exemplo. O que a legislação, a lei da ficha limpa diz? Ele está inelegível desde a condenação de segundo grau até 8 anos após o fim do cumprimento da pena. Então, alguém, por exemplo, condenado por 10 anos, ele está inelegível desde o segundo grau. Quando começa a cumprir a pena, aí a Constituição diz que ele está com os direitos políticos suspensos, ele não pode nem votar, nem ser votado, fica os 10 anos cumprindo a pena, aí volta a lei da ficha limpa. Cumpriu os 10 anos, mais 8 anos de inelegibilidade. Então, 10 anos da condenação, 8 anos pós, e ainda mais um períodozinho entre a condenação de segundo grau e o início do cumprimento da pena. Então, a pessoa pode ficar 20 e poucos anos inelegível. Agora, independentemente do regime, né? A pena total. Exato. Mesmo das progressões. Aí, claro, quando se indulta, aí ela não está cumprindo mais a pena. Então, aí começa a contar os 8 anos. Por exemplo, anistia, alguma coisa do tipo. Mas se a pena está cumprindo 10 anos, independentemente da progressão, enquanto você está cumprindo a pena, você está com direitos políticos suspensos, que é mais grave do que inelegível. Isso você fala em relação a condenações criminais. Isso. E probidade administrativa, a mesma coisa. Segundo grau já começa a cumprir a pena de improbidade. Que pena? Não, improbidade administrativa não é crime, é uma sanção civil. A decisão diz, ela está com direitos políticos suspensos por 8 anos. Então, já começou lá atrás a ficar inelegível, aí começa a cumprir os 8 anos de suspensão de direitos políticos, passou os 8 anos, mais 8 anos que a lei da ficha limpa diz que você fica fora das eleições. Um último caso polêmico em relação a isso é a rejeição de contas pelos tribunais de conta estaduais. Sim. Né? Que pode suscitar a inelegibilidade de governadores. Sim. Como é que tem sido o entendimento hoje? Porque a gente vê que há decisões contraditórias em relação a isso. Você tem uma grande questão que o STF já resolveu também, mas ainda gera problema. Por exemplo, muitas pessoas têm as suas contas julgadas só pelo Tribunal de Contas. Mas a questão é, por exemplo, um prefeito municipal. O Tribunal de Contas, ele dá o parecer dele, mas aquele parecer não é vinculativo, porque quem julga as contas é a Câmara Municipal. E algumas câmaras municipais julgam as contas prejudicadas ou reprovam para se vingar por alguma questão do prefeito. E aí o prefeito vê, mas foi adesão política, mas a Constituição diz que quem cabe julgar a conta de prefeito é a Câmara Municipal. Só que lá a lei diz que tem que ser por irregularidade insanável e que gere improbidade. Então, são vários requisitos para alguém cair na questão de rejeição de contas. Tem que ser rejeição de contas por órgão competente, irregularidade insanável e que gere improbidade administrativa. Não pode ser qualquer rejeição de contas que faça a pessoa ficar inelegível. Ou seja, mesmo às portas da eleição, nós poderíamos fazer programas até dezembro discutindo esse tema, tranquilamente. Porque haverá, com certeza, muitos questionamentos. Tranquilamente. Você, por exemplo, tem uma inelegibilidade que pouca gente lembra. Se você faz parte de um conselho profissional, por exemplo, advogado, faz parte do OAB, e tem a punição do OAB, você está inelegível por 8 anos, por exemplo. Daniel, muito obrigado por nos ajudar a esclarecer esses temas. Obrigado. Nós agradecemos também a sua companhia. Você pode rever esta entrevista lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Pode sempre entrar em contato com a TV Senado ligando de graça para 0800 61 22 11. Muito obrigado pela audiência e continue sintonizado na TV Senado.